Pois é, e mais uma vez o Fachin cai na armadilha de defender o Alexandre de Moraes. Eu estou falando, essa falta de credibilidade do STF não é culpa só do Alexandre de Moraes. É lógico que a culpa principal é do Alexandre de Moraes, ele que fez a merda completa, mas a culpa é também do resto da galera que não impediu ele, que não atuou contra ele, que mesmo vendo as coisas óbvias, os problemas óbvios de falta de imparcialidade, de suspeição, coisa e tal, não fez nada quanto a isso, né? Tá aqui, ó. Fachin rebate a justiça italiana e diz que o STF agiu com independência e imparcialidade em julgamento que condenou Zambelli. Não, Fachin, não tem nenhuma possibilidade disso ter sido com independência e imparcialidade, porque o Alexandre de Moraes estava envolvido. O Alexandre de Moraes é uma das vítimas nesse caso. Não deveria ter sido feito dessa forma. A Zambelli deveria ter sido julgada na primeira instância. Joga o caso para a primeira instância e pronto, resolve o problema, né? Aqui, ó, o chefe da Corte Brasileira se diz preocupado com a decisão italiana, destacando que as decisões de Moraes foram referendadas pelo plenário brasileiro. Ah, porque todos nós atuamos em espírito de corpo, isso quer dizer que o Alexandre de Moraes não está errado. Não, não. Isso quer dizer que todo mundo está errado no STF. Está todo mundo acompanhando o cara que está errado. Está todo mundo errado. Esse é o ponto, né? Aí teve uma outra matéria que saiu hoje ainda, aqui, ó. Fachin propõe reforma do judiciário após desgaste de imagem do STF. Não porque está tendo um desgaste de imagem do STF. Aí sabe por que estão dizendo que é o desgaste de imagem do STF? Ah, por causa de penduricalhos e envolvimento com Banco Master e não sei o que lá. E eu não tenho dúvida nenhuma que penduricalhos são um problema, que envolvimento com Banco Master são um problema. Mas o Fachin e o Globo estão esquecendo do principal problema, que é a perseguição aberta e abjeta que o STF tem feito contra a direita brasileira. É um absurdo o STF ter se tornado basicamente um partido político no Brasil e atacar o lado da direita abertamente como está fazendo. Eu sou Peter Turbuni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Fanatic, sou o senhor Vareta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais cedo eu falei sobre o caso lá da justiça italiana, que deu um puxão de orelha no STF muito sério. Apresentou claramente o que a gente vem falando aqui já há um tempão. Essas ações todas do Alexandre de Moraes, não é só a ação contra a Zambelli, não. A ação do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, ações contra o Felipe Martins, contra um monte de gente, tudo feito pelo Alexandre de Moraes, numa correria só, com um atropelo completo, um cara que é claramente interessado no assunto, que é claramente político, um cara que jamais podia estar na posição ali, no mínimo, ele tinha que delegar isso para alguém fazer, né? Só decisão política no STF. É impressionante. Isso, é claro, está desgastando a imagem do STF. É o que eu estou falando para vocês. É o que eu digo para vocês. Vai levar muitas décadas para o STF recuperar a imagem dele aqui no Brasil por conta dessa campanha. Eles decidiram que iriam tirar Bolsonaro da política, custe o que custar. Inventaram um monte de coisa, fizeram julgamentos ignorando todos os preceitos do devido processo legal para poder tirar Bolsonaro da política, tirar Bolsonaro da vida pública. Aí agora, que tem um desgaste de imagem. Não tem não, é porque vocês causaram esse desgaste de imagem, né? E olha só, olha o que fala o Globo aqui, o absurdo que é isso daqui, olha aqui. Em meio a uma sequência de crises, eu concordo, uma sequência de crises que colocaram o judiciário sob pressão nos últimos meses, o presidente do STF decidiu abrir uma nova frente de reação e colocar em discussão uma reforma no sistema de justiça. Acho lindo, tem que fazer alguma coisa mesmo. A primeira coisa que tem que fazer, tirar o Alexandre de Moraes e o Toffoli do STF, e o Dino e o Gilmar Mendes também. Tira esses quatro, já começou bem. Começou bem, né? O ministro criou um grupo de especialistas encarregados de reformular propostas e pretende concluir os trabalhos até o fim de 2026. A iniciativa ocorre num momento de desgaste para a imagem do judiciário. Exatamente porque o judiciário vem fazendo merda através de merda. Desde 2019, a esquerda brasileira, inconformada de ter perdido o poder para a direita, democraticamente o povo escolheu um outro caminho, escolheu sair da esquerda e ir para a direita. O STF não aceitou, como o STF a maioria foi indicado pela esquerda, quis reter o poder, começou a implicar com o Bolsonaro, tudo que Bolsonaro fazia o pessoal encrencava no STF, proibia, não pode, não pode, não pode. Quem estava sendo antidemocrático nesse caso? O próprio STF. Mas não pode criticar o STF. É um ataque à democracia. Não, ataque à democracia quem fez foi o STF. O STF fez um golpe em 2019. Aquele inquérito das fake news é um golpe, um inquérito aberto de ofício, sem escolha do juiz, designado diretamente por um juiz.
um inquérito que começou a usar um monte de coisa da Lei de Segurança Nacional para prender pessoas aleatoriamente, fazer censura abertamente, o STF defende censura abertamente, coisa e tal. Aqui, ó, aqui, ó. Nos últimos meses, o STF enfrentou controvérsias relacionadas ao pagamento de penduricalhos, discussão sobre transparência e governança, embates internos e críticas à atuação de ministros. Não, meu amigo, isso daqui é o de menos. A penduricalho é um problema? É lógico que é um problema. Todo mundo sabe que esses juízes ganham dinheiro pra caralho, são uma cambada de idiotas que ganham dinheiro desproporcional, ainda mais num país pobre como o Brasil, né? Realmente, eu concordo que esses penduricalhos de juízes é um absurdo. Mas não é isso que é o problema, não. O problema é quando o STF decidiu se meter na frente da democracia. O STF viu que a direita estava ganhando e quis impedir que isso acontecesse. O STF viu que a direita estava crescendo no Brasil e quis barrar esse caminho porque ia contra os interesses do próprio grupo deles. O STF percebeu que a Lava Jato, lá em 2019, estava chegando no Toffoli, no amigo do meu pai, e quis barrar esse negócio. Esse foi o problema. Isso é o cerne do problema. O cerne do problema se chama Toffoli e Alexandre de Moraes, são os dois juízes podres nessa história. E eu colocaria junto o Dino e o Gilmar Mendes, que têm dado apoio a esse grupo, né? O tribunal também foi atingido pelos desdobramentos da crise do Banco Master, que ampliou o escrutínio público sobre a relação entre integrantes do sistema e agentes privados. Repara como é que eles não falam, em momento algum, sobre o maior problema, perseguição ao Bolsonaro, que é o que realmente faz o STF ficar absurdo. E foi o que a Justiça da Itália apontou. A Carla Zambelli é uma aliada do Bolsonaro de primeira hora. É uma grande aliada dele em São Paulo, uma pessoa que tem uma importância muito grande na direita brasileira. Aí, não, é penduricalho, é problema de não sei o que lá, é problema de não sei o que. De novo, eu não estou dizendo que não tem problema dos penduricalhos, não, tem problema dos penduricalhos mesmo, né? Tem problema também do Banco Master e coisa e tal, eu concordo plenamente, tem milhares de problemas. Mas o problema principal é esse, né? Desde 2019 o STF tem atuado politicamente para capar a direita brasileira. Por algum motivo, esse pessoal não aceita de jeito nenhum que eles sejam vistos como que são. São servidores públicos que podem cometer erros, e que se cometem erros tem que ser presos, né? Tem que responder pelos erros que cometem, né? O executivo, o presidente da República, já teve o presidente da República destituído, teve o presidente da República preso. Beleza, se comete erro tem que fazer isso. No caso do Bolsonaro foi injusto, no caso do Collor não, no caso do Collor foi justíssimo, o Collor tinha que ir preso mesmo. E a Dilma e o Lula deveriam também ter sido presos, né? O Lula chegou a ser preso, né? O caso do Lula é o contrário, o erro foi soltarem o Lula, né? Que o Lula, a quantidade de crime que ele cometeu é um absurdo. O Legislativo, da mesma forma, o Legislativo teve um monte de deputado que foi preso, um monte de senador que foi preso. Se o cara faz uma coisa errada, se o cara comete um ato de corrupção, tem mesmo que ser destituído e preso, né? Não tem o que fazer, é isso mesmo. Agora, por que o pessoal do STF não pode? O STF não pode, o STF é acima de qualquer crítica. Criticar o STF é criticar a democracia. Porra nenhuma. Vocês estão entrando no meio da política, vocês estão interferindo no interesse público brasileiro. O que a população brasileira quer ir para um lado e vocês não querem ir para esse lado, vocês não querem aceitar punição. Né? Aqui, ó, ele tá reconhecendo que tem problemas no STF, tá? É lógico, não dá para entender muito bem se é a Globo que está escondendo o problema principal, que é a perseguição à direita, ou se é o próprio Fachin que finge que não está vendo isso. Mas ele sabe, porque eu falo para vocês, cara, qualquer pessoa que estudou direito no Brasil sabe que esses processos do Alexandre de Moraes são absurdos. Não tem uma mínima base legal isso daí, cara. Não tem nada contra o Bolsonaro. Aí, então, assim, ele criou um grupo que foi encarregado de refletir sobre alguns dos principais desafios enfrentados pelo judiciário, lentidão de processos, necessidade de maior transparência, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu diria que o problema maior aqui é necessidade de punição dos juízes que resolveram agir politicamente. Os 4 que eu falei. Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, né? E bom, aí aqui, ó, mas eu falei para vocês que ia doer isso, né? O puxão de orelha da justiça italiana foi grande, tá? E se prepara. Porque o puxão de orelha que vai vir da justiça aqui dos Estados Unidos, da Flórida, vai ser pior ainda. Porque pela primeira vez vão condenar um juiz brasileiro, vão condenar o Alexandre de Moraes pelos absurdos que ele tem feito, né? Aqui, ó, Fachin rebate justiça italiana e diz que a STF agiu com independência e imparcialidade. Fachin, isso é objetivamente errado. Não, o STF fez um julgamento marcado contra a Zambelli. A Zambelli, da mesma forma que contra o Bolsonaro foi um julgamento assim, ó, rápido pra caramba,
correndo para tirá-la da eleição esse ano, com base extremamente fraca, não tinha nenhuma indicação de envolvimento dela direta com o tal do hacker lá que fez merda, e no entanto, né, o pessoal correu e não sei o que, ela tem que tirar a Zambelli a qualquer custo, não sei o que. Aqui, ó, o chefe da corte brasileira se diz preocupado com a decisão italiana. Ô Fachin, tu tá sabendo que teve decisão da justiça italiana, teve decisão da justiça espanhola, teve decisão da justiça polonesa, teve decisão da justiça argentina, teve decisão da justiça americana e teve decisão também da Interpol contrária a aceitar ordens do Alexandre de Moraes perseguindo adversários políticos brasileiros, perseguindo a direita brasileira. Não é uma preocupação com a justiça italiana. Tá mais do que óbvio que quem está errado aqui é o STF brasileiro. O STF brasileiro se jogou na lama para agir politicamente e defender o Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo completo, né? Então tá aqui, ó. O presidente do STF, o Fachin, rebateu a corte da Itália, afirmou que o STF agiu com independência e imparcialidade. Pois é, né? Não faz sentido. Porque não é só a corte italiana. É a corte italiana, a corte espanhola, a corte americana, a corte polonesa, a corte argentina. Um monte de lugar já deu decisão olhando para esse processo do STF, do Alexandre de Moraes, e vendo que isso é uma piada, um monte de merda, não tem nada ali, né? Aqui, ó. O processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República. Falso. Não, a Constituição da República prevê caso de impedimento e suspeição. Se fosse assim, o Alexandre de Moraes não deveria ter atuado nesses casos. Ao devido processo legal, faça-me rir. Vocês abandonaram o processo legal nesses casos todos aqui. A defesa não teve tempo de propor, nem de fazer testemunha no caso da acusação de Bolsonaro. Nem tempo. O processo do Bolsonaro foi o processo mais rápido da história do STF. Um processo que durou menos de um ano para acusar um grupo enorme de pessoas de, entre aspas, golpe e do nada, né? Correndo, todas as etapas corridas, e não pode recorrer em nada, não pode entrar com nenhum recurso incidental, não pode chamar testemunha, não pode contestar prova, não pode fazer nada. Isso não é devido processo legal, isso daí é vontade política de tirar Bolsonaro das eleições, né? E ampla defesa dos compromissos institucionais assumidos pelo Estado brasileiro. Falso. Tá mais do que óbvio que o STF está se jogando na lama e só vai piorar, porque não tem nada. Esse pessoal acha que essa propagandazinha deles aqui no Brasil, usando a Rede Globo, dizendo que não, o problema é os penduricalhos, o problema é... Isso engana, só os otários que já acreditam nesse pessoal mesmo, não engana ninguém. Qualquer pessoa com conhecimento técnico sabe que não tem problema. O problema é o posicionamento político do STF, é a suspeição do Alexandre de Moraes, né? Enfim, ele está criticando aqui, mas não tem nada que ele possa fazer. A extradição foi negada, a Carla Zambelli vai ficar na Itália, é uma exilada política, mais uma exilada política brasileira, um monte que tem por aí, e já está deixando claro que vai ser isso para todo mundo, porque está ficando claro para todo mundo que esses processos aqui no Brasil são brincadeira, é uma corte de brincadeira política, não é uma corte de justiça, não é uma corte de direito. O STF abandonou o direito para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia no Brasil, sendo que, né, isso é mentira, né? O que eles fizeram foi destruir a democracia no Brasil, né? Então tá aqui, ó, ele tá reagindo, não sei o que lá, ficou chateado e não sei o que, mas é verdade, aqui, o fato da primeira turma ter votado junto com o Alexandre de Moraes só mostra que a primeira turma tá errada também. Esse entendimento de que temos que defender o Xandão a qualquer custo. Que porra é essa, cara? Que lógica tem isso? Não, ele tá errado. A falha do STF é principalmente essa. Um juiz ficar maluco e resolver fazer justiça com as próprias mãos, como o Alexandre de Moraes está fazendo, de forma totalmente desordenada, tirando na hermenêutica pentadimensional, tirada do cu que ele está usando, isso não se pode evitar, né? Sempre tem maluco no mundo, sempre surge um maluco em alguma situação. Agora, o que era para acontecer era o resto do STF botar o pé no chão e falar, não, a gente tem que tirar esse maluco daqui. Isso não aconteceu, ao contrário, esse pessoal, todo mundo preocupado com, ai, bate no Bolsonaro, Xandão, eu também não gosto do Bolsonaro não, bate no Bolsonaro, Xandão. Pronto, né? Aí o que aconteceu? Entrou todo mundo na lama junto com o Alexandre de Moraes. O fato da primeira turma ter acompanhado o Alexandre de Moraes só prova uma coisa, Fachin, que a primeira turma toda tá na lama, é terrível. Devia ser todo mundo deveria perder ali o cargo. A Carmen Lúcia eu nem me preocupo porque ela já está de saída já, mas o Cristiano Zanin também é outro que devia sair também do STF, é um absurdo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.